14º episódio da primeira temporada de Arquivo X, Assassino ou Assassina, mistura um pouco de suspense, mistério, elementos sobrenaturais, pelo menos até o final, que te dá uma rasteira. A trama se inicia em uma boate cheia de luzes vibrantes, música alta, onde um jovem é seduzido por uma mulher enigmática. Após um encontro íntimo, o rapaz é encontrado morto e a mulher misteriosa desaparece e deixa para trás um rastro de mistério. Os agentes do FBI Fox Mulder e Dana Scully são designados para investigar o caso que logo vai se revelar mais complexo do que parecia no início. O Mulder e a Scully descobrem uma série de assassinatos muito semelhantes, todos ocorridos após encontros sexuais. As evidências conduzem os dois a uma comunidade isolada, religiosa, chamada Kindred, um povo que exibe comportamentos e costumes bastante peculiares. A investigação revela que o assassino possui uma capacidade sobrenatural de mudar de sexo, utilizando feromônios para atrair e manipular suas vítimas. A situação se complica bastante porque, os agentes percebem que os membros da seita vão fazer de absolutamente tudo para proteger os seus segredos, os seus membros, a qualquer custo. Quando eles visitam a comunidade Kindred, o Mulder e a Scully percebem que os membros dessa comunidade mantêm um estilo de vida muito parecido com o dos Amish, evitando tecnologias modernas, vivendo de uma forma bastante austera. Durante uma das investigações, uma das idas à comunidade, o Mulder testemunha um ritual misterioso em uma espécie de caverna debaixo do celeiro da comunidade, onde um membro aparentemente morto é revivido e muda de gênero. E enquanto isso, a Scully quase que sucumbe aos encantos de um dos membros, o irmão Andrew, o safadinho Andrew. Ele tenta seduzir a gente só tocando, só conversando, interagindo de uma forma bastante próxima. E você vai perceber no episódio, desde o início, desde que eles chegam à cidade, que esse toque realmente mexe com a Scully. Assassino ou Assassina explora de uma forma bastante ficcional e imaginativa e sutilmente alguns temas como a identidade de gênero, a sexualidade, até os perigos associados ao desejo. A capacidade do assassino de mudar de gênero e usar feromônios mortais pode sim ser interpretada como uma manifestação dos medos contemporâneos relacionados às doenças sexualmente transmissíveis, às mudanças nas normas de gênero, paranoias sociais, um toque de manipulação do desejo por uma comunidade aparentemente casta, conservadora. A representação de uma comunidade isolada com práticas misteriosas também reflete as ansiedades sobre o outro, sobre o desconhecido. O episódio também aborda a dualidade entre repressão sexual e liberdade sexual. Enquanto os membros da comunidade vivem essa vida de abstinência e isolamento, o assassino, ao interagir com o mundo exterior, ele se entrega aos prazeres carnais, o que resulta em mortes. Essa dicotomia levanta questões sobre os extremos do comportamento humano e as consequências da repressão versus a indulgência. Dá uma olhada nas notícias que chegam para nós a todo instante sobre membros de religiões conservadoras, acusados, presos ou envolvidos em escândalos sexuais cada vez mais bizarros, chocantes, completamente adversos dos dogmas que eles fingem pregar. Veja bem, antes que alguém me apedreje aqui, eu não estou falando diretamente de religiões, mas de certas pessoas que fingem essas religiões a seu, não tem outra expressão, bel prazer. Uma curiosidade, esse aqui é o episódio que marca a primeira aparição do ator Nicholas Lea na série Arquivo X. Aqui ele interpreta o Michael, uma das vítimas do assassino. Embora a participação dele seja muito breve, o desempenho do Lea chamou a atenção dos produtores e posteriormente ele retornaria à série com um papel de maior destaque. E você ganhou um doce por reconhecer essa figura, criança. O Nicholas Lea é o ator que vai interpretar o agente Alex Krycek, o ceboso Alex Krycek, um dos personagens mais memoráveis, irritantes, traíras e
complexos da trama de toda a série. Quanto ao David Duchovny e a Gillian Anderson, eu me arrisco a dizer aqui que a dinâmica entre o Mulder e a Scully já está estabilizada e nós já os reconhecemos como eles vão ser, como eles são e serão ao longo de toda a série, respondendo a cada história de uma forma sempre muito semelhante. A Scully novamente se vê envolvida com um monstro da semana e chega a ser fetichista a maneira como ela é envolvida, seduzida, controlada pelo irmão Andrew, um patife em pele de cordeiro. Bom, no final nós vamos saber que ele, aliás, toda a comunidade, é na verdade outra coisa em pele de, digamos, religiosos conservadores bonzinhos que não querem se misturar com a humanidade pecadora. Amém, criança? O Mulder volta à sua postura aberta ao paranormal depois do episódio com Luther Lee Boggs, enquanto a Scully permanece cética, mas demonstra essa vulnerabilidade ao quase sucumbir aos encantos ou poderes do irmão Andrew. Essa interação destaca o equilíbrio entre crença e ceticismo, que é central na série, e vive jogando para cima da personagem que há mais coisas entre o barro da caverna sob o celeiro e o céu estrelado de onde descem os ETs. Agora essa aqui é uma curiosidade para você, criança, que assistiu ao vídeo de review do filme Alien, o Oitavo Passageiro, aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima para você que caiu de paraquedas e também na descrição desse vídeo. Em uma das cenas de Assassino ou Assassina, existe uma referência visual à obra do renomado artista suíço H.R. Giger, conhecido pelas suas criações que mesclam elementos orgânicos, mecânicos, num estilo único que ficou conhecido como biomecânico. O Giger influenciou profundamente a estética de ficção científica e terror desde os anos 1970. A arte desse sujeito é caracterizada por essas imagens sombrias, surrealistas, e complementa a atmosfera enigmática, perturbadora do episódio, e vai adicionando essa camada extra de profundidade visual à narrativa. O Giger foi o cara responsável pelo visual do filme Alien do Ridley Scott, pela criação do próprio Alien, da nave encontrada em LV-426, e aparece aqui num quadro na boate onde o assassino, ou o assassino, vá lá, busca suas vítimas. O episódio foi inspirado pelo desejo do produtor e roteirista Glenn Morgan em criar uma história com uma pegada mais sexy. Os roteiristas do episódio foram o Larry e o Paul Barber, e na verdade eles enfrentaram um bocado de desafios para desenvolver um enredo que retratasse o sexo como algo assustador, perigoso, sem ferir as regras da censura e correndo riscos junto às comunidades Amish. Mesmo que os Kindred não sejam Amish, a inspiração é evidente, criança. Exceto talvez pelas habilidades, digamos, sobrenaturais. Apesar de ser um episódio que eu particularmente gosto muito, a conclusão é considerada muito abrupta por alguns membros da equipe de produção e por alguns fãs também. É quase um Deus ex machina inesperado. Sim, a gente fica com uma sensação meio anticlímax por causa desse corte meio seco no final que pega todo mundo no contrapé. Assassino ou Assassina, para mim, é um episódio que se destaca por explorar temas de identidade, sexualidade e mais alguns limites da compreensão humana diante do desconhecido. Tem uma narrativa bastante envolvente e a Scully, a Gillian Anderson, tá absolutamente apaixonante aqui. Eu acho que é aquela vulnerabilidade que a gente começou a perceber no episódio passado. Naquela história, era uma vulnerabilidade emocional ligada à perda do pai. E aqui ganha contornos mais sexuais. Sim, a gente precisa compreender que ela é uma vítima do irmão Andrew, que não chega às vias de fato, mas tão próximo a isso quanto possível numa situação de controle mental que poderia sim ser considerada um estupro de uma pessoa vulnerável a uma droga, por exemplo. É um capítulo que permanece como um dos mais memoráveis da primeira temporada de Arquivo X. Como eu disse, combina mistério, suspense, elementos sobrenaturais de uma maneira que proporciona uma experiência bastante instigante para nós que somos espectadores. A abordagem do episódio sobre a fluidez de gênero e os perigos do desejo oferece essa reflexão provocativa sobre as normas sociais, os medos subjacentes da sociedade. Embora algumas escolhas narrativas possam parecer sim meio súbitas, corridas, Assassino ou Assassina consegue instigar, entreter, provocar certas discussões sobre identidade, moralidade e
Provocar discussões e instigar são as melhores características que definem a herança duradoura de Arquivo X.